Finalmente eu consigo sentir felicidades. Finalmente minhas ereções matinais voltaram a acontecer. Finalmente eu tenho alguma motivação pra viver. Porque ele voltou. O melhor anime de todos os tempos. Namorada de aluguel. Finalmente, o anime que eu me inspiro pra viver a vida. Dia 8 de abril foi um dia desse ano que duas lindas estrelas se alinharam pra proporcionar o mais alto nível de dopamina cerebral e peniano. Pois nesse dia, tanto Namorada de Aluguel voltou, como ReZero também. Também conhecidos como os melhores animes da atualidade do mundo terrestre. O Yin e Yang dos jovens da tecnologia Alien. Assim como nós testemunhamos com nossos olhos na última temporada, o nosso amigão Julius acabou por ser comido. Lá ele. Nosso grande objetivo nessa nova temporada é encontrar uma solução para acabar com os problemas que os demônios dos arcebispos deixaram para trás na cidade de Pristela. Do mesmo jeito que um gato caga na cama do dono e sai andando como se nada tivesse acontecido. Se tudo der certo, nós vamos resolver assuntos que estão pendentes desde a primeira temporada. Se der errado, bom, basicamente estaremos fodidos. O plano que a Anastasia nos entrega de bandeja é de se encontrar com um grande sábio. Sabe? Aquele lá que todos falam e vão atrás para ser melado pelo seu conhecimento. Sim, rosa. Mas tem asa? É verdade mesmo que tem asa? Os botos não têm asa. Eles são mamíferos aquáticos e têm nadadeiras em vez de asas. Talvez você tenha ouvido isso como uma brincadeira ou piada. Não, eu vi foto, real mesmo, na internet. O sábio que mora de favor nas dunas de Algria, o deserto mais perto das bordas do mundo. Caso você não tenha estudado nas férias, deixa que a professora sexy que todo aluno olha pensando que queria ser igual, te explica. Basicamente, o mundo de ReZero supostamente se mantém sob as terras de um planeta plano. Por isso existem partes que realmente ficam na borda do mundo. E uma delas é a torre de vigia Pleiades, que inclusive, um fato super divertido também, é o lugar onde a bruxa da inveja Sátela está selada, e sendo supostamente vigiada exatamente pelo tal do sábio. Nós, um grupo de uma meio-elfa, uma pessoa esquecida por todos, uma boneca inanimada, uma irmã mais velha, uma criança, uma assassina, uma raposa e a pessoa mais amada pela bruxa, decidimos colocar nossos narizes imundos na torre do sábio para perguntar sobre coisas que ele nem se importa. Mas que isso, eu tenho certeza que ele não vai se irritar. O primeiro episódio dessa nova temporada foi usado exatamente como uma base sólida, igual a base que eu construí no fundo do mar. Sendo uma simples plataforma para os futuros momentos que muitos consideram os momentos mais marcantes de ReZero. Mas mesmo essa simples plataforma contém informações importantes para essa nova season e até mesmo para o mundo de ReZero em si. Uma das informações, se não a única, que nós sabemos sobre o sábio é que aparentemente ele consegue ver o que aconteceu e o que vai acontecer. Basicamente como a Ekidona disse pro Subaru no episódio 33, em que ela sempre esteve assistindo ele. Mas nós não sabemos exatamente como o sábio sabe de tudo. Só nos resta admitir que ele realmente sabe. Mas é algo a se pensar, se o sábio realmente vê tudo, ele teria ciência dos poderes do Subaru? Eu acredito que não. Nós também descobrimos que a pessoa que está nos acompanhando não é a real Anastasia, mas sim uma furry. Minha amiga, tu acha que ninguém já desconfiava de você andando com esses demi-humanos e vestindo esse cachecol de raposa? A pessoa no controle dela é ninguém menos que a Ekidona. Bom, na verdade é um espírito artificial criado e nomeado pela Ekidona, assim como a Beeko. Mas esse espírito foi um pouco diferente. Além de ter o mesmo nome que a sua criadora, ele aparentemente não foi encarregado de nada, igual a Beeko, pelo menos não que a gente saiba. Inclusive, na novel, ela comenta que o motivo dela saber o caminho para as dunas é porque a criadora dela deixou bem pontuado na mente para que ela nunca se esquecesse. Se você, assim como eu, se perguntava a todo momento dos seus malditos dias o que aconteceu com a Meili depois de ser levada pela Frederica na segunda temporada, assim como meu pai que nunca mais voltou, ela foi jogada atrás das grades, ironicamente sendo mantida na mansão das pessoas que contratou ela. Eu nem consigo imaginar a raiva que ela deve sentir desse bando de maluco. Seria a mesma coisa que você ser contratado para fazer uma prank roubando um banco, mas a pessoa que te contratou na verdade trabalha no banco e chama a polícia para te prender. Ah, e é claro, mata sua irmã. Mas querendo ou não, passado é passado, né? Então lavamos os rostos um dos outros e vamos pra Duna. Afinal, a habilidade de encontrar Maju dela seria a coisa mais importante, considerando que esse grupo não tem muito poder de ataque. Algo que eu achei bem interessante que aconteceu nesse episódio, o Julius questiona o Subaru sobre o que seria mais doloroso, ser esquecido ou se esquecer, que é algo que já aconteceu com o Subaru. Nós já vimos como ser esquecido pelas pessoas pode afetar alguém. Então, além de ser o único que se lembra do Julius, ele consegue entender os sentimentos dele mais do que ninguém. E esse foi o primeiro episódio dessa nova temporada. Quero também pontuar o quão impressionante é eles conseguirem colocar a cena do Garfio, coisa que eu tinha certeza que seria jogado para a porra de um break time. E como eu disse
disse antes, o primeiro episódio foi só o preparo. O segundo episódio tem um salto imenso de acontecimentos, mas antes disso é aquele ditado, né? Tudo que vai, volta. Bate com a bunda na piroca. Mesmo que o primeiro episódio tenha sido um sólido episódio, a Crunchyroll precisava fazer alguma coisa para deixar as coisas mais apimentadas. Então, mais uma vez, a legenda que nos é fornecida nesse quiosque de esquina estava errada. Primeiro, o momento em que a Anastácia fala que tem alguém na cidade que sabe o que eles querem, o que não faz o menor sentido. Só de olhar de um lugar pro outro você já percebe que Estela é uma cidade sob águas, enquanto a Torre de Pleiades fica no deserto. Quando eu assisti o episódio, eu genuinamente fiquei muito confuso, porque eu sabia que não era na mesma cidade. Agora imagina alguém que não leu a novel e só presumiu que obviamente as legendas estavam certas, que é o mínimo da porra do site que cobra pra simplesmente traduzir os animes. E o pior, quando ela fala o nome Shaula, chamando de Shaula a sábia, colocando como se o sábio fosse uma mulher. Woke. E ainda colocando como se os outros 3 heróis de Lugonica fossem as 3 grandes heroínas. Ai, para... Além de mudar o gênero do sábio, o dragão e o Santíssimo Espadachim também foram contagiados com essa terrível tradução. Pode parecer algo muito trivial e foda-se, principalmente para os fãs de Jujutsu Kaisen, que não sabiam que a legenda realmente era para ser lida, mas um anime como ReZero, que tem muita lore explicado em conversas mais casuais, é simplesmente patético, além de ser a porra do mínimo eles traduzirem certo, não importa qual anime seja. Afinal, essa porra aqui não tá sendo de graça, caralho. Bom, agora voltando para as coisas boas, o segundo episódio de ReZero deixou mais do que o primeiro um sentimento de abstinência na garganta assim que ele acabou. Primeiro de tudo, o novo feat do Subaru. Não existe nenhum outro gif que represente essa bela cena, junto da nova roupa da Emília, que é simplesmente incrível. E é isso aí, partindo pra Torre de Vigília. Mas antes, deixa eu só confirmar aqui que a Patracha é realmente vegetariana? Ah, tá bom, Agora sim, vamos! A nova Open que bate de frente com os pornôs pra deixar meu pau ereto e possivelmente ganha muito fácil, foi simplesmente incrível. Esses dias eu fui fazer um sexo animal, mas meu pau não subia. Então eu assisti a Open de ReZero e lá estava o sangue nas minhas regiões pelvicanas. Por mais que eu queira ver mais cenas no deserto, eles conseguem atravessar a barreira entre a torre graças à dica do NPC do bar e, é claro, da grande Ram, chegando em um campo de ursos Oiran, um novo tipo de Maju, uma espécie de urso com espinhos na mão, que se camuflam nas flores. E agora que eu paro pra pensar, seria algo muito engraçado se na cena que o Wilhelm conhece a Teresia, um urso nascesse das flores e o Wilhelm botasse fogo em tudo, enquanto a Teresia ficasse olhando e chorando, vendo que pra ela é a sua família morrendo. Assim como o dragão do Otto na primeira temporada, que inclusive foi sacrificado, né, a gente nunca mais viu ele, já tem a Patracha, pra que isso? Mas assim como aquele dragão ficou assustado chegando na mansão, Joseph, aquele maldito bastardo, com medo dos ursos fudidos, dá um rugido de medo, que pra gente foi isso, mas pros dragões foi mais ou menos assim. Emília, a candidata real e ginasta olímpica. Esse novo visual da Emília tem como único propósito manter o equilíbrio entre mobilidade perfeita e sexy. Essa primeira morte da temporada foi algo de se arrepiar, além de algo totalmente repentino. Tanto a gente quanto o próprio Subaru não faz ideia do que caralhos aconteceu. E assim como na terceira temporada, o tempo que ele volta é extremamente curto, não dando tempo nem do sangue voltar pra cabeça. Seguindo pra uma das mortes mais tocantes pra mim, aonde a Beatriz vê a pessoa mais próxima pra ela morrendo diante de seus olhos, e ao mesmo tempo o Subaru vê a Beatriz desabando e chorando porque ele tá morrendo. Infelizmente foi cortado o que pra mim era o auge dessa cena, onde o Subaru usa o Invisible Providence pra limpar o rosto dela antes de mais um tiro acertar os dois matando ela. Mas enfim, depois de acalmar do Joseph, inclusive palmas pro Subaru por lembrar disso, por mais que tenha mostrado pra gente no começo do episódio, é bom lembrar que eles estão viajando há alguns dias. É bem impressionante ele conseguir se lembrar de algo trivial e um momento mortífero. Eu mesmo esqueço sempre de olhar a rua antes de atravessar e já fui algumas vezes quase levado com o capô do carro pra dar uma viagem. Mesmo que o resto do episódio por si só tenha sido impactante e lindo, esse final consegue superar e muito. A velocidade de resposta tanto da Emília quanto do Julius, mais uma nova habilidade criada entre o Subaru e a Beco. No finalzinho, uma mulher disse que encontrou alguma coisa. Talvez a Patracha, talvez o Joseph. Mas sejamos frangos, né? Todos nós já sabemos que essa daí é ninguém menos que a porra da Pandora.
Sinceramente, a minha maior preocupação em relação ao anime de ReZero é uma possível censura, porque o Tapei tem um tesão absoluto em realmente deixar as cenas mais gore possível, o que eu acho que ninguém que lê ReZero acha ruim. Mas passando pro anime, sempre tem a chance de que eles não queiram colocar na TV uma cena do Subaru sendo pendurado de ponta cabeça com as roupas pegando fogo, com flechas flamejantes e projéteis sendo lançados nele. Mas o que tá acontecendo com o anime é uma dádiva dos anjos. Poder ver uma cena tão bizarra no anime é simplesmente reconfortante pro meu coração de ouro. A interação que a gente vê do Subaru e da Run é algo que eu sentia falta desde a primeira temporada. Por mais que eles estivessem juntos na segunda, não foi tantos os momentos que a gente pôde ver eles juntos, que pra mim é uma das melhores dinâmicas em ReZero. Como por exemplo, a Anastasia disse que talvez se ela e a Run se apertassem, eles três conseguiriam caber na Patrash. E a Run disse que não é uma boa ideia, porque o Subaru ficaria excitado ficando colado nelas duas. Com o passar do tempo caminhando, o miasma no ar vai colocando eles mais e mais em um estado mental parecido com o de alguém andando na liberdade. Quanto mais você fica nesse ar imundo, mais você vai ficando maluco, que nos proporcionou uma coletânea de lindas cenas. O Subaru farmando aura antes de mostrar que ele não é o WoW, o jeito que a Anastasia esfaqueia a Run e ao mesmo tempo faz a cara de alguém reagindo a animes, e logo em seguida ela percebe que tá com a faca na mão, quase como um cartoon, a Patrash dando um jumpscare digno de FNAF 4 e depois olhando pra câmera. E eu quero colocar essencialmente a trilha sonora na parte que a Anastasia é cortada no meio. Puta que pariu. Inclusive no episódio 2 também tem uma trilha sonora que não sai da minha cabeça, que é muito boa. Aí rapaziada, escuta essa. Faz sentido porque a Run não confia em muitas pessoas. Ela tá sempre sendo apunhalada pelas costas. E nós damos de cara com mais um Maju. Vamos ver como esse Maju... Que porra é essa? Algo bem legal de comentar, que talvez passe despercebido porque a cena é muito rápida. Como esse Maju não tem olhos na cabeça, ele claramente não consegue enxergar ao seu redor. Por isso nem o Subaru e nem a Run falam alguma coisa. E é exatamente por isso ele ataca o urso primeiro, usando somente o som para descobrir aonde sua presa tá. Mas no final tudo dá certo, porque nós somos salvos por essa personagem muito gentil e simpática. Pera um pouco, não era você que tava atirando na gente há algumas horas atrás? O plano que a Anastasia nos entrega de bandeja é de se encontrar... Puta que pariu! Por isso existem partes... Por isso existem... Mas mesmo essa simples plata... Mas... Por mais que eu queira mais... É bom lembrar que eles estão viajando a algum... Pô, é bem... A Anastasia diz que... Por isso existe...